Salve galera, professor Marcelo Sampaio, e hoje eu vim resolver junto com vocês algumas questõezinhas da matéria de morfologia e acentuação gráfica. Então eu falarei de alguns itens, alguns subtópicos que são recorrentes no teu concurso. Vamos lá? Vamos ver aqui então o que a gente preparou na primeira questão. Vamos lá. Galera, questãozinha do TCE de São Paulo, tá? Da VUNESP, do ano de 2017, ano passado, recente, beleza? Vamos ver. Assinale a alternativa em que os verbos estão corretamente flexionados, de acordo com a norma padrão. Professor, eu não sei o que é norma padrão. Mole, mole. Norma padrão é norma culta, também pode ser chamada de norma culta. A correta escrita ou a correta colocação de uma frase, tá? É a norma mais privilegiada, é a norma culta da língua portuguesa. Então vamos lá, ó. Miguel quebrava a sua cara se estivesse aqui, mas quando ele vinha aqui, garanto que você não deixa o passarinho fugir. Vamos ver, porque essa é uma questãozinha, na verdade, de verbos, tá? A gente tem que olhar para o que a gente chama de correlação verbal. Vou pôr aqui, ó. E o que tem a ver aí essa tal de correlação verbal? Queridos, eu tenho o que a gente chama de paralelismo. No que consiste o paralelismo? É quando eu tenho determinado tempo aqui, eu tenho que ter outro tempo do outro lado. E aí eu vou dar dois exemplos de paralelismo para vocês, que é o que a gente vai precisar para resolver a nossa questão. Legal? Olha só. Quando eu tenho futuro do pretérito, para você que não lembra, é quando o verbo termina em ia. A gente vai ter que ter na outra frase pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E é o que a gente chama de SSE. É quando o verbo termina em SSE. Beleza? Então vou te dar um exemplo rapidinho. Se eu soubesse a verdade, não te perguntaria. Então você percebe, se eu soubesse a verdade, e aqui ó, a ordem tanto faz, porque eu posso ter primeiro vindo o pretérito imperfeito subjuntivo e depois o futuro do pretérito, ou primeiro o futuro do pretérito e depois o imperfeito subjuntivo, tanto faz, tá? Se eu soubesse a verdade, não te perguntaria. Vê se fica legal. Se eu soubesse a verdade, não te pergunto. Não dá, né? Se eu soubesse a verdade, não te perguntaria, ou não te perguntaria se eu soubesse a verdade. Então, é o que a gente chama de correlação. O que quer dizer isso? Se vai ter de um lado, terá de um outro. É o que a gente chama de paralelismo. O que é algo paralelo? Se existe aqui, vai existir também do outro lado. Não é isso? Vamos lá, então. Há um outro tipo de paralelismo, que é o seguinte. Vou pôr aqui também para você conhecer. Quando eu tenho o futuro do subjuntivo, que é quando o verbo termina em R, eu tenho que ter o futuro do presente, que é quando o verbo tem urá com acento, ou a terminação, a desinência re. Eu vou te dar mais um exemplo. Quando eu chegar a casa, ligarei para meus amigos. Quando eu chegar a casa, ligarei para meus amigos. Legal? Ou eu ligarei para meus amigos quando chegar a casa. Tranquilo? E aí, só para aproveitar o ensejo, quem chega, chega a. Certamente você aprendeu isso lá no curso de sintaxe, que você também já deve ter visto. Legal? É regência verbal. Quem chega não chega em, chega a. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui então, para ver se nós temos esse tipo de correlação. Miguel quebrava a sua cara. E aí, ó, vá, gente. Ó, bisuzinho, hein? Bisuzinho. Pretérito imperfeito. O que eu quero de você? Que você decore o seguinte. Se é imperfeito, você vaia. São as duas terminações possíveis para o pretérito imperfeito. Eu cantava, eu comia, eu partia, eu bebia, eu falava, tá? Então, pretérito imperfeito, ó. Ele colocou pretérito imperfeito com o SSE, o imperfeito do subjuntivo. Miguel quebrava a sua cara se estivesse aqui. Mas a gente não viu isso aí. A gente viu que tinha que ser o quê? Futuro do pretérito, desinenciaria. Então o que ficaria mais correto? Miguel quebraria a sua cara se estivesse aqui. Queridos, nem vou perder o meu tempo. Letra A, ó, já foi, já era. Vamos à próxima.
Miguel quebra a sua cara, e para quem não sabe, quebra é agora, é presente, se estivesse aqui. Queridões, olha só, quebra é presente. SSE, nós já vimos que é pretérito imperfeito do subjuntivo. Será que essa correlação está adequada? Este paralelismo está adequado? Não, né? Já vimos que teria que ser como? Miguel quebraria a sua cara se estivesse aqui, para fazer jus à correlação que eu te ensinei. Ria pressupõe SSE, certo? Tranquilo? A saber o exemplo que já mencionei com você. Se eu soubesse a verdade, não te perguntaria, ou não te perguntaria se soubesse a verdade. Então, ó, letra B também, ó, já foi, não está adequadamente correlacionada em relação aos tempos verbais. Vamos lá então, vamos passar para a letra C, vamos ver o que a letra C nos reserva. Seguinte, Miguel quebraria a sua cara, opa, começou a ficar melhor, hein? Quebraria a sua cara. Temos aqui o ria. Quebraria a sua cara se estivesse aqui. Olha o que nós temos, olha que lindo. Ria e SSE. Vê se está de acordo com o que o prof te ensinou. Ria e SSE. Show de bola, professor. Beleza, já aprendi. Vamos continuar na frase. Vamos lá. Mas quando ele estiver aqui, olha só. Estiver termina em R. Tal qual eu te falei que terminaria o futuro do subjuntivo. E aí outro macete para você. Olha só. Sempre que houver este R aqui, para ser futuro do subjuntivo, tem que existir o quando, o se ou qualquer ideia de tempo. Como assim, professor, ideia de tempo? Assim que ele estiver aqui, no momento em que ele estiver aqui, quando ele estiver aqui, se ele estiver aqui. Então, o futuro do subjuntivo ele vai pressupor aqui, ó. Se liga só. Quando, se ou tempo. Legal? Tranquilo? Beleza? Vamos lá então. Quando ele estiver aqui, olha o que nós estamos procurando. Se termina em R, temos que ter futuro do presente depois, hein? Ra, ire. Vamos nós. Quando ele estiver aqui, garanto que você não deixará. Olha só, galera. R, irá. Subjuntivo, futuro do presente. Coube ou não coube? Claro que coube. Gabarito, letra C. Não deixará o passarinho fugir. Nós temos ambas correlações, ambos paralelismos verbais adequados em relação à norma padrão da língua portuguesa, conforme solicita o comando da questão. Legal? Vamos ver qual é o erro das outras. Vamos terminá-las. Miguel quebraria sua cara. Opa, legal, legal. Quebraria. Show. Se estivesse aqui. Opa, outra correlação bacana. Fez sentido. Olha o que nós temos. Ria e SSE. Legal. Mas quando ele vir aqui... erro muito comum, hein, galera? Olha só. O que eu te falei? Quando se ou tempo vai pressupor futuro do subjuntivo. Vem comigo. Futuro do subjuntivo terminado em R. Professor, mas eu não enxergo o erro. Para mim, está correto, haja vista terminar em R. A questão é que nós utilizamos os verbos ver e vir de maneira inadequada na língua portuguesa. Em se tratando de futuro do subjuntivo, isto é, quando nós temos o quando, o se, o tempo, eu gostaria que você lembrasse do seguinte, ó. No futuro do subjuntivo, ó, o ver vira vir. Legal? Então, quando você quiser falar o seguinte, quando eu ver você, tá errado. É quando eu vir você, que é o mais adequado. Show de bola? Então, ó, o ver vira vir. Professor, mas e o verbo vir? Como é que ele vai se comportar? O vir vira vier. Então você não fala quando ele vir aqui, e sim quando ele vier aqui, no sentido ó, de se deslocar. No sentido de vir. Vir vira vier e o ver vira vir. De novo, quando eu ver você, errado. Quando eu vir você. Quando ele vir aqui, quando ele vier aqui. Legal? Vamos lá. Então aqui, ó, mas quando ele vier, faltou o nesta questão. Portanto, ó, D também não pode mais ser o nosso gabarito. Show de bola?
vamos, por desencargo de consciência, analisar a letra E, o nosso último enunciado. Vamos lá. Miguel quebrava a sua cara se estivesse aqui. Mas quando ele estar aqui, bem, já tem um erro gritante, que é a falta de correlação de paralelismo, conforme eu já te explicitei. Vá é pretérito imperfeito, ó. Sem perfeito você vai, lembrou? Para ter SSE, eu tinha que ter uria para completar a minha correlação verbal. Olha só, ria e SSE. Beleza? Já é um equívoco, eu já não posso ter letra E como nosso gabarito. Mas eu vou além, para te mostrar mais um erro. Mas quando ele estar aqui, soa mal pra caramba, né? Quando ele estar, não. É quando ele estiver aqui, tá? E eu vou aproveitar o ensejo para te mostrar os outros equívocos das alternativas em que nós já passamos direto, porque já vimos que faltou correlação verbal. Veja bem. Miguel quebraria sua cara se estivesse aqui, é a nossa correta. Miguel quebraria sua cara se estivesse aqui, mas quando ele vier aqui, garanto que você não deixava o passarinho fugir. Olha só, meus queridos, eu estou terminando em R e eu estou jogando pretérito imperfeito, nada a ver. Olha a correlação que eu te ensinei. R, irá, irê, e não vá. Vá imperfeito, como eu já te disse, sem imperfeito você vai, agravou o bizu. Vamos lá. Na letra A, Miguel quebrava sua cara se estivesse aqui. Já vimos que está errado, tudo errado. Agora, mas quando ele vinha aqui, você já sabe que não, né? O quando é aquele que perde o R, que o ver vira vir e que o vir vira vier. Quando ele vier aqui, seria o correto. Garanto que você não deixa o passarinho fugir, nada a ver. Ele nem usou da correlação verbal ensinada a ti agora. Miguel quebra a sua cara se estivesse aqui. Já vimos também que não há correlação. Mas quando ele pôr os pés aqui, ó, o acento está correto. Porque pôr no sentido de colocar, recebe acento circunflexo. Mas a conjugação tenebrosa, galera. Quando ele puser os pés aqui, é que seria o correto. Garanto que você não deixaria o passarinho fugir, não, não. R, pedirá ou re. Legal? Então, ó, gabarito, só ratificando, letra C é a nossa alternativa correta. Beleza? Valeu!